Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu quero começar contando uma historinha para vocês. Nessas minhas andanças de treinamento, assessoria, determinado curso sobre prática de ETP e termo de referência, as equipes estavam fazendo seus exercícios práticos. E aí nós estávamos discutindo o item do termo de referência referente a quantitativos. E, num determinado momento, um aluno perguntou: mas professor, como é que eu faço quando, além de oscilante o quantitativo, eu ainda tiver que prever uma gordurinha, né? Um quantitativo um pouco a mais, porque pode sair do controle, ela representava lá uma Secretaria de Saúde, pode sair do controle algo, a gente tem um foco de uma doença, eu precisar de um pouco mais, eu tenho que ter uma gordura aí para uma necessidade. Né? E isso também, o secretário de transporte falou assim: olha, isso pode acontecer comigo também no combustível. E eu perguntei para ela: como é que você vem fazendo até hoje? Esse treinamento já era para a nova lei de licitações. Como é que você vem fazendo até hoje? Ela falou assim: olha, nós copiamos o quantitativo do ano passado, né, e colocamos um percentual a mais. E eu falei assim: e qual é esse percentual? E ela me respondeu: 40%. Eu falei: 40%? 40%. E aí, vamos sair da historinha, vamos vir para cá com esse exemplo e aí eu vou perguntar para vocês: tá certo? É óbvio que não. Não tá certo nem o começo, né? Que é copiar o quantitativo do ano passado. E muito menos você colocar um percentual tirado daí da cachola, do bolso, né? De 40% sobre o quantitativo. Isso ofende ali todas as medidas razoáveis para quantificação do seu objeto. E por que isso é importante numa licitação, numa contratação direta, numa inexigibilidade? Isso é importante porque é com este quantitativo que o licitante, primeiro, se interessa ou não em participar da licitação. Segundo, vê se tem condições de fornecer tudo ou não, para poder até participar ou não. Se ele não tem condições de fornecer tudo, ele não vai participar, né? Ele não vai se aventurar. Terceiro, é com este quantitativo que ele faz cálculos simples de lucratividade. Então, se você cota lá 1000 unidades, eu vou cotar um preço para cada unidade. Agora, se você cota 100 mil unidades, o meu preço logicamente vai ser menor. Porque o quê? Eu tenho vontade, eu tenho a ganância de querer ganhar todo o quantitativo. E vejam que o que eu estou falando aqui não é só para registro de preços, vale para contrato também, ok? Então, o quantitativo ele é muito importante para os fins competitivos, para os fins de apuração de valores, para a economia de mercado, para a atratividade, para a competitividade. Então eu não posso simplesmente criar um valor. Antes da gente começar a analisar o porquê que pode resultar em multa aí ao demandante, né, ao setor demandante, ao responsável pelo setor demandante, esse vídeo está sendo gravado já na égide da nova lei de licitações. Então eu acho interessante nós verificarmos o que diz a nova lei sobre quantitativos. Nós vamos começar no artigo 6º, nos conceitos, lá no termo de referência. Olha o que diz a nova lei de licitações. Artigo 6º, inciso 23, termo de referência, e lá, né, ele diz: é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. A linha A, definição do objeto, incluindo sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. Lá no artigo 24, a lei continua: desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Volta aqui comigo. A própria lei disse: olha, informar quantitativo é importantíssimo para a elaboração da proposta. E ela está falando aqui do quê? De economia de escala, de atratividade, de desconto sobre o volume. Né? Mas a nova lei não parou aí. Ela também vai falar lá no artigo 40 mais alguma coisinha sobre o quantitativo. Dá uma acompanhada comigo. Olha lá, artigo 40. O planejamento de compras, então na fase interna, deverá, é obrigatório, isso é muito importante. Tá? Por que é muito importante? Volta até aqui comigo. Por que é muito importante? Porque tudo que a lei diz que deve ser feito e você não faz, passa a ser considerado pelos tribunais de contas como um erro grosseiro. E é daí que começa a nascer a sementinha da multa. Entenderam? Quando a lei fala: você tem que fazer isso, você deve fazer isso, não cabe você discutir se é vantajoso ou não, se para aquele processo é interessante ou não, se dá tempo ou não. Você tem que fazer, sob pena de cometer um erro grosseiro, que é não cumprir uma regra explícita da lei que estava
em sua direção que estava para a sua atuação. Mas vamos voltar no artigo 40. Então, deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis. Ora, o que é provável é aquilo que a gente não tem certeza, né? Cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Volta aqui comigo. Que seriam essas medidas, né, mediante adequadas técnicas quantitativas? Que técnica seria isso? Será que é copiar o passado? Não, isso não é técnica quantitativa. Isso é preguiça. Isso é preguiça, isso é comodidade. Isso é desídia, né? O certo não é olhar o passado, o ano passado. O certo é olhar o seu consumo histórico. Por quê? Para chegar naquela questão da gordurinha. Acompanha comigo o que pode acontecer, né? Pode ser que, por exemplo, né, no ano de 2018, nós tivemos lá um consumo de 1.000 unidades. No ano de 2019, nós tivemos um consumo de 1.100 unidades. No ano de 2020, aí eu vou pular 20 e 21, porque foram aqueles períodos mais turbulentos por conta de motivos de saúde, só não vou falar para o YouTube não derrubar o meu vídeo aqui, tá? No ano de 2022, né, eu tive um consumo de 1.300 unidades. No ano de 2023, eu tive um consumo de 1.450 unidades. Percebam, então, que eu não posso copiar 1.450 unidades de 2023 para 2024, porque ela provavelmente vai ser insuficiente. E como é que eu sei disso? Porque eu analisando mais de um exercício, eu vejo um aumento de demanda. Ora, se há um aumento quase que contínuo, lógico, vai oscilar o quantitativo, né? Não vai ser um percentual exato, mas se há um aumento todo ano de demanda, provavelmente nesse ano que vai entrar agora eu também vou ter. Que entrou, né? A gente já está gravando em 24. Eu também vou ter. Então não basta eu copiar o passado. Tá, Ricardo, eu não vou copiar o passado, mas eu vou por que número então? Aí é que entra a adequada técnica quantitativa. Faça o percentual de quanto tem evoluído, já que é uma evolução, não é uma oscilação, é uma evolução. Faça um percentual, descubra o percentual de evolução a cada ano. E aí faça a média desses anos e acresça o quantitativo. Ok? Então essa é a primeira forma, quando eu tenho uma evolução, uma crescente evolução de demanda ao longo dos anos. O professor está com resfriado, então vocês me desculpem, a voz está um pouco, né, horrorosa, ruim, mas estou aqui gravando o vídeo para vocês, que o meu compromisso com vocês é inadiável, né? Agora, pode ser também que eu tenha uma oscilação do consumo, não uma evolução, eu tenho uma oscilação. No ano de 2018 eu consumi 100, no ano de 2019 eu consumi 90, no ano de 2022 eu consumi 110, no ano de 2023 consumi 100 de novo. Há uma oscilação. Quando eu tenho essa oscilação, você tem que também criar um parâmetro que seja justificável. E qual seria o parâmetro? Você pode dizer, olha, nos últimos 5 anos, o menor quantitativo foi de 80 unidades no ano. E o maior quantitativo foi de X unidades. Então você já tem um parâmetro mínimo e máximo. Já dá para começar a trabalhar com estimativa de quantidade. E aí você vai analisar o caso concreto, você vai analisar o que é o objeto, como é que a sociedade está interferindo naquele objeto. Vou dar um exemplo, vamos imaginar, olha, nos últimos 5 anos nós tivemos lá X quilômetros rodados, X mil quilômetros rodados de transportes de alunos para uma rede de ensino com 5 escolas. Só que agora, em 2024, vai inaugurar uma 6ª escola. Então o quantitativo vai aumentar. Então eu tenho uma variação por ano mais um aumento de quantitativo. Eu vou somar esse aumento de quantitativo mais a oscilação. Então eu pego lá, olha, no mínimo era 80, vamos imaginar, tá? 80 mil quilômetros rodados, chegou a bater 100 mil quilômetros rodados, né? E agora vai abrir mais uma escola. Então o quantitativo de distância inerente a essa escola vai crescer em mais 12 mil quilômetros. Então eu vou licitar um quantitativo estimado de até 112 mil quilômetros. Perceberam? Tá, Ricardo, mas e para aquela gordurinha? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é, você precisa colocar uma gordurinha? Aquele quantitativo que você sabe que muito provavelmente você não vai usar, salvo se acontecer algum cenário extraordinário.
Para responder essa pergunta, a pergunta, será que eu vou precisar da gordurinha? Você tem que olhar para os teus anos passados. Então veja, não é para o exercício passado, para os anos passados, eu recomendo buscar aí os últimos 5 anos, tá? E verificar, em algum desses anos eu tive alguma contratação emergencial deste objeto, por escassez do quantitativo, por esgotamento do quantitativo. Eu fiz a contratação, eu fiz a licitação, eu fiz a contratação direta, né? E aí acabou consumindo tudo, faltou, tive que fazer mais uma contratação, ou tive que fazer no emergencial. Se você responder sim, você vai lá verificar qual é o quantitativo. Se foi mais de uma vez, você verifica o quantitativo em percentual em cada uma delas e faz uma média. Agora, se você disse não, nunca tive, eu sempre estimei e sempre sobrou, né? Ou sempre deu certinho, deu justinho. Nunca precisei. Isso mostra para você que você não precisa colocar gordura. Percebe? Até porque, quando você faz a análise de quantitativo, e principalmente quando é registro de preços, você no consumo oscilante, você já tem embutido na ideia de consumo oscilante que meses você vai consumir menos e meses você vai consumir mais. Então, um mês que você consome menos, sobra para o mês que você consome mais. E aí, na média, e por isso o critério técnico, o critério quantitativo técnico é importante. Na média matemática, na ponderação, você alcança a sua necessidade. Nossa, professor, mas eu vou ter que fazer todos esses cálculos, eu não tenho esse histórico. Aqui nós temos um problema de planejamento, então. Vamos ter que resgatar esses quantitativos, fazer uma busca, fazer um estudo dentro da entidade. Tá, professor, e se eu simplesmente chutar um valor, chutar um quantitativo, não me preocupar com gordurinha, não me preocupar com excedente, não me preocupar com justificar quantitativo? Bom, aí você vai cair no que o Tribunal de Contas vai falar agora. Veja comigo. Eu vou pegar aqui decisões do Tribunal de Contas da União, tá? Pra gente não seguir um ou outro estado, mas já digo para vocês, todos os estados têm decisões, se não idênticas, muito semelhantes a estas. Bom, o TCU, há muito tempo, já vem dizendo, né? Não é admissível ao gestor público superestimar quantitativos. O que é superestimar quantitativos? Colocar um quantitativo muito maior no âmbito do sistema de registro de preços, com o intuito de obter um ajuste mais vantajoso para a administração, utilizando-se de forma astuciosa da faculdade de realizar contratações parciais ou ainda de sequer realizá-las. Tal atitude afronta os princípios da boa-fé e da confiança, uma vez que induz a empresa fornecedora a falsa expectativa de contratação. É aquela economia de escala que eu falei para vocês. E ainda pode frustrar a competitividade do certame ao inibir a participação de fornecedores capazes de oferecer quantitativos menores do bem a ser adquirido. Uma outra decisão também do TCU. Inadmissível que a própria administração reconheça como legítima a superestimativa de quantitativos de serviços como forma de dar margem de segurança para eventuais distorções. Para um pouquinho e volta aqui. É isso mesmo. Tem órgão público que não só tem essa prática, como dá ela como justificativa como se fosse legítima. Não, eu tenho que colocar uma margem de segurança, né? Tudo bem, mas mesmo a margem de segurança, se ela se provar necessária, detalhe, preste atenção nisso, se ela se provar necessária, a margem de segurança, a gordurinha, tem que ser calculada tecnicamente. Não pode ser um chute. Né? Não pode ser um chute. O certo é você tentar estimar e parar por aí, sem colocar um excedente. Ok? Vamos voltar lá para o texto do TCU. Então, inadmissível, né? Que a própria administração reconheça como legítima a superestimativa de quantitativos de serviços como forma de margem de segurança para eventuais distorções. Assiste total razão a Secob neste ponto. Em hipótese alguma, a insuficiência do projeto básico justifica a adoção de ato incompatível com os princípios da legalidade, por absoluta falta de amparo na lei de licitações. O que ele está dizendo aqui? Volta aqui comigo. O que ele está dizendo aqui? Que não tem amparo legal para você colocar gordura. Que não tem amparo legal para você criar um excedente que você sabe que muito provavelmente você não vai consumir. Por isso que quando você quiser colocar margem de segurança, quiser colocar a gordurinha, você tem que mostrar que no passado você teve contratações emergenciais, que você teve que fazer segundas, terceiras, quartas contratações por imprevistos de quantitativo. Se você não provar isso, automaticamente a tua margem de segurança, a tua gordurinha passa a ser ilegal por ausência de justificativa. Vamos voltar para a tela. E dá eficiência, ensejador de expedição de determinação ao órgão para que proceda a sua anulação, vai anular o certame, sem prejuízo da aplicação de multa aos responsáveis que lhe deram causa. Volta aqui comigo. Quem é o responsável que deu causa a essa margem de segurança? A área técnica. Não vai ser o prefeito quem vai responder.
Não vai ser, eventualmente, o ordenador de despesas, se for outra autoridade. Não vai ser o jurídico, não vai ser o controle interno, vai ser a área técnica. O responsável pela área técnica, o responsável por ter elaborado o TR, ter elaborado o ETP, ter aprovado o ETP, ter aprovado o TR. São essas pessoas que serão multadas pelo Tribunal de Contas. E só para que fique claro, esta multa não vai para o órgão, vai para o seu CPF. Você vai receber ou no órgão ou na sua residência, você vai receber um ofíciozinho dizendo que você tem que se defender, obviamente, né? E depois vai ser aplicada sanção se você for condenada nesse processo punitivo. Então tomem cuidado, senhores. Quantitativo não é brincadeira, não é copiar o passado, não é copiar o edital da cidade vizinha. Quantitativo é coisa séria. Quantitativo tem que ser demonstrado, memória de cálculo. Ok? Vídeo rápido, importantíssimo. E eu vou te encontrar na próxima semana com mais vídeo. Se você quer um assunto específico, deixa nos comentários desse vídeo. Me segue no Twitter, me segue no Instagram, me segue nas nossas mídias para que a gente possa debater sobre estações. Eu te desejo boas estações, futuro próspero e a gente se vê no próximo vídeo.